Eles eram meus pais. Agora nem sei mais quem são depois do que fizeram no Natal. Dezembro sempre teve um cheiro especial em Belo Horizonte. O aroma doce da rabanada misturado ao perfume das flores de ipê que resistiam ao calor. As luzes coloridas piscando nos portões das casas do bairro Sagrada Família. Tudo conspirava para que eu me sentisse criança novamente. Aos 29 anos, eu, Gabriela, ainda acreditava na magia do Natal, como acreditava na força das palavras que escrevia no jornal onde trabalhava há 5 anos. Naquele dezembro de 2023, eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Comprei presentes especiais para meus pais. Mandei reformar o quintal da minha casa no bairro Santa Efigênia para receber toda a família, e até convenci minha prima Letícia a vir de São Paulo. Seria o primeiro Natal que eu organizaria sozinha, uma forma de retribuir todos os anos em que minha mãe, Sandra, se desdobrava para fazer tudo perfeito. Estava no mercado, escolhendo os últimos ingredientes para a ceia, quando o celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai, Maurício. Parei no meio do corredor dos temperos, entre os pacotes de açafrão e canela, e li: Gabi, esse ano não vamos ao Natal. Queremos paz. Você precisa parar de nos envolver nos seus dramas. Reli a mensagem 3 vezes, como se as palavras fossem se reorganizar magicamente e formar algo que fizesse sentido. Dramas? Que dramas? O único drama de o recente havia sido minha última matéria investigativa, sobre esquemas de corrupção em empresas de construção civil em BH. Uma reportagem que me custou noites de sono, mas que expôs um sistema podre que desviava verbas públicas há anos. Meus dedos tremeram enquanto digitava a resposta. Pai, não entendi. Que dramas? Podemos conversar? A resposta veio em segundos. Já falamos demais. Decisão tomada. Ali, entre os carrinhos de compras e o som ambiente do mercado, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Abandonei o carrinho e corri para o carro, dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte com lágrimas embaçando minha visão. As luzes de Natal que antes me enchiam de alegria, agora pareciam zombar da minha dor. Cheguei em casa e liguei para minha mãe. Chamava, mas só a secretária eletrônica respondia. Tentei o WhatsApp, mandei áudios chorando, perguntando o que havia acontecido. Nada. O silêncio dos meus pais era ensurdecedor. Naquela noite, deitada na cama que havia sido do meu quarto de adolescente e que agora ocupava meu apartamento, vasculhei cada conversa recente que tivemos. Tentei encontrar alguma pista, algum mal-entendido que pudesse explicar aquela frieza repentina. 3 meses atrás, quando publiquei a matéria sobre as construtoras, meu pai havia ficado meio desconfortável. Disse que era melhor não mexer em vespeiro, que em algumas coisas é melhor deixar quietas. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. A reportagem havia causado um tremendo furacão na cidade. 3 empresários foram indiciados, contratos foram cancelados, e uma investigação maior foi aberta pelo Ministério Público. Recebi elogios da redação, prêmios da categoria, mas também ameaças veladas e olhares tortos na rua. Era o preço de fazer jornalismo de verdade no Brasil. Algo que aprendi desde a faculdade, mas que nunca pensei que atingiria minha própria família. No dia seguinte, não consegui trabalhar direito. Meu editor, Carlos, percebeu meu estado e me dispensou mais cedo. Vai resolver isso com sua família, Gabi. Família é família. Mas como resolver algo quando a outra parte simplesmente desaparece? Decidi ir até a casa dos meus pais. Precisava vê-los, conversar cara a cara, entender o que estava acontecendo. A casa onde cresci ficava a 20 minutos do meu apartamento, num sobrado simples, mas bem cuidado, com um jardim que minha mãe cultivava com carinho há 30 anos. Quando estacionei na frente, notei algo diferente. Havia um carro que não reconheci na garagem. Um Corolla prata, modelo novo. As luzes da sala estavam acesas, e eu podia ouvir vozes vindas de dentro. Vozes e risadas. Caminhei até a janela da frente e, através das cortinas entreabertas, vi uma cena que me gelou o sangue. Meus pais estavam na sala, mas não sozinhos. Um homem de cerca de 35 anos, bem vestido, estava sentado no sofá onde eu costumava me aninhar para assistir TV. Eles conversavam animadamente, como uma família da qual eu, aparentemente, não fazia mais parte. Bati na porta com o coração disparado. Minha mãe abriu,
e a expressão de surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em algo que jamais havia visto antes. Uma mistura de irritação e desprezo? Gabriela? O que você está fazendo aqui? A pergunta me atingiu como um soco. Mãe, sou sua filha. Vim entender o que está acontecendo. Já explicamos pelo WhatsApp. Não temos nada a conversar. Por trás dela, ouvi a voz do meu pai. Quem é, Sandra? E então ele apareceu, seguido pelo homem desconhecido. Um homem que agora me olhava com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, disse meu pai, é a Gabriela. A Gabriela. Não nossa filha. Não a Gabi. A Gabriela. Como se eu fosse uma estranha que vinha incomodar. Pai, por favor, podemos conversar? Só nós três? O homem estranho deu um passo à frente. Imagino que você seja a jornalista. Muito prazer. Sou Leandro Mendes. O nome me era familiar, mas não consegui localizar de onde. Leandro estendeu a mão, mas eu não retribuí o cumprimento. Havia algo nele que me incomodava profundamente. Talvez fosse a forma como meus pais pareciam tê-lo adotado, ou talvez fosse aquele sorriso falso que usava como máscara. Querida, minha mãe disse, e a palavra soou mais como uma ofensa do que um carinho. Você fez sua escolha quando decidiu atacar pessoas trabalhadoras e honestas da nossa cidade. Agora precisa viver com as consequências. E assim, na porta da casa onde cresci, descobri que não tinha mais família. Pelo menos não aquela que eu conhecia. Passei 3 dias remoendo aquela cena na porta de casa. 3 dias tentando entender como meus pais, que me criaram para ser honesta e justa, agora me tratavam como uma inimiga por fazer exatamente isso. O nome Leandro Mendes martelava na minha cabeça. Familiar, mas esquivo, como uma música que você reconhece, mas não consegue lembrar a letra. Foi na redação do jornal que a ficha caiu. Estava revisando minhas anotações antigas quando encontrei. Leandro Mendes, sócio da construtora Pedra Branca, uma das empresas que investiguei. Não era um dos principais investigados, mas seu nome aparecia em algumas transações suspeitas. Havia conseguido se livrar das acusações por falta de provas diretas, mas as evidências circunstanciais o colocavam na periferia do esquema. Filho da mãe, murmurei, sentindo a raiva subir pela garganta. Agora tudo fazia sentido. Leandro não estava na casa dos meus pais por acaso. Ele estava lá por estratégia. Naquela tarde, decidi investigar mais a fundo. Liguei para minha prima Letícia, que ainda mantinha contato esporádico com minha tia Sônia, irmã da minha mãe. Gabi, que bom ouvir sua voz. Estava preocupada depois que soube do Natal. Letícia, você sabe alguma coisa sobre um tal de Leandro que está frequentando a casa dos meus pais? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ah, você descobriu. Tia Sônia me contou algumas coisas. Gabi, senta aí. Meu estômago se apertou. Fala logo. Aparentemente, esse Leandro conheceu seu pai no bar do seu Manel, sabe? Aquele que seu pai frequenta há anos para jogar dominó. Começaram a conversar. E o cara se mostrou super interessado na família, perguntando sobre você, sobre seu trabalho. Tia Sônia disse que ele começou a aparecer na casa deles com presentes, ajudando com pequenos reparos, sendo super atencioso. E meus pais caíram nessa? Pior, Gabi. Ele contou para eles que foi injustiçado na sua reportagem, que você destruiu a reputação de empresários honestos, incluindo ele. Disse que estava sofrendo perseguição, que perdeu contratos por causa das suas acusações infundadas. Senti minha pressão subir, mas as provas estavam todas lá. Os documentos, as transferências bancárias. Eu sei, amor, mas você conhece seu pai. Ele sempre teve aquela mentalidade de não cutucar onça com vara curta. E sua mãe, bem, ela sempre priorizou a harmonia familiar acima de tudo. Desliguei o telefone com a sensação de que estava vivendo um pesadelo. Leandro havia arquitetado tudo. Aproximou-se dos meus pais, conquistou a confiança deles e me transformou na vilã da história. Era uma jogada brilhante e covarde ao mesmo tempo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu apartamento, olhando as luzes da cidade, pensando em como tudo havia desmoronado tão rapidamente. 3 meses atrás, eu era a filha orgulho dos pais. Agora era persona non grata na própria família. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Dirigi até a casa dos meus pais novamente, mas desta vez não para suplicar por explicações. Queria confrontá-los com a verdade sobre Leandro.
Cheguei por volta das 10 da manhã, quando sabia que meu pai estaria regando as plantas do quintal e minha mãe preparando o almoço. Bati na porta com determinação. Minha mãe abriu, e desta vez não tentou disfarçar o incômodo. Gabriela, o que quer agora? Quero conversar sobre Leandro Mendes e o que ele está fazendo com vocês. Ele não está fazendo nada conosco. Está sendo um filho melhor do que você. A frase me acertou como uma bofetada. Um filho? Mãe, ele é um dos empresários envolvidos no esquema que investiguei. Ele está manipulando vocês. Manipulando? Meu pai apareceu atrás dela, com a mangueira ainda na mão. Quem está manipulando aqui é você, Gabriela, tentando destruir um homem trabalhador e honesto. Pai, eu tenho as provas. Os documentos estão todos arquivados no jornal. Documentos podem ser forjados. Minha mãe retrucou com uma frieza que jamais havia dirigido a mim. Leandro nos mostrou como vocês jornalistas inventam histórias para vender mais jornais. Senti como se estivesse falando com estranhos. Vocês realmente acreditam que eu inventaria uma história? Eu, que vocês criaram para ser honesta? Meu pai desligou a mangueira e me encarou com olhos duros. A Gabriela que criamos jamais teria destruído a vida de pessoas inocentes por ambição profissional. Ambição profissional? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Pai, eu expus corrupção, desvio de verba pública, dinheiro que deveria ir para hospitais e escolas. Segundo você, minha mãe disse, cruzando os braços. Ah, mas Leandro nos explicou como vocês jornalistas distorcem os fatos. Foi então que vi Leandro aparecer na sala, como se estivesse esperando o momento certo para entrar em cena. Ele se aproximou da porta com aquele sorriso calculado. Gabriela, disse ele, com uma voz melosa que me deu náuseas. Que bom vê-la novamente. Estava justamente conversando com Maurício e Sandra sobre a importância do perdão na família. Perdão? Quase engasguei com a palavra. Quem deveria pedir perdão aqui é você, por mentir para os meus pais. Eu mentir? Ele riu. E o som foi como unhas arranhando o quadro. Querida, eu não preciso mentir. Os fatos falam por si só. Sua reportagem destruiu várias famílias, incluindo a minha. Olhei para meus pais, esperando que vissem através da farsa, mas eles estavam ao lado dele, como se formassem um trio contra mim. Gabriela, minha mãe disse, e pela primeira vez percebi como estava magra, com olheiras profundas. Você escolheu o seu caminho. Agora deixe a gente em paz. Saí dali sabendo que havia perdido mais do que uma família. Havia perdido a versão dos meus pais que eu amava, e eles haviam sido substituídos por pessoas que eu não reconhecia. Pessoas que preferiam a mentira confortável à verdade desconfortável. Naquele dia, pela primeira vez em semanas, não chorei. A dor havia se transformado em algo mais perigoso. Determinação. O Natal chegou como um fantasma. Pela primeira vez em 29 anos, acordei na véspera sem o cheiro de rabanada vindo da cozinha, sem a correria típica dos preparativos, sem a ansiedade gostosa de ver a família reunida. Meu apartamento estava silencioso, decorado apenas com uma pequena árvore que comprei mais por teimosia do que por espírito natalino. Tentei me manter ocupada durante o dia. Limpei a casa de cima a baixo. Respondi a e-mails de trabalho. Até assisti a alguns filmes de Natal na Netflix, mas conforme a noite se aproximava, a solidão pesava como uma pedra no peito. Por volta das 7 da tarde, quando deveria estar chegando na casa dos meus pais com os braços cheios de presentes, tomei uma decisão que mudaria tudo. Vesti uma roupa escura, peguei o carro e dirigi até o bairro Sagrada Família. Não ia me confrontar com eles novamente. Queria apenas ver de longe, entender como seria o Natal sem mim. Talvez eles estivessem arrependidos. Talvez houvesse uma chance de reconciliação. Estacionei 2 casas antes da deles e caminhei pela calçada, tentando parecer apenas uma vizinha dando uma volta noturna. A casa dos meus pais estava iluminada como sempre. Pisca-pisca colorido na fachada. A estrela dourada na janela da sala. O presépio que minha mãe montava religiosamente todo ano no cantinho da varanda. Através das cortinas, pude ver o movimento na sala. E o que vi me partiu o coração de uma forma que não imaginava ser possível. Eles estavam tendo uma ceia completa, com a mesa posta com a louça boa da minha avó, as velas acesas, até o panetone da marca cara que minha mãe comprava apenas no Natal. Meu pai estava no lugar de sempre, na cabeceira, mas desta vez quem ocupava meu lugar na ponta direita da mesa, era Leandro. Ele usava uma camisa social branca, muito parecida com as que meu pai vestia em ocasiões especiais,
e sorria enquanto conversava animadamente. Minha mãe servia a ceia com o mesmo carinho de sempre, mas direcionava toda aquela atenção a ele. Vi quando ela colocou o prato na frente de Leandro e tocou seu ombro carinhosamente, do mesmo jeito que fazia comigo quando eu era criança. Mas o que mais me doeu foi ver que eles pareciam completos, felizes, como se eu nunca tivesse feito falta, como se aquela sempre tivesse sido a configuração natural da família. Leandro levantou o copo, meu copo, com o desenho de estrelas que ganhei aos 15 anos, e fez um brinde. Não consegui ouvir as palavras através do vidro, mas vi meus pais sorrindo. Brindam com ele, e por um momento terrível, pensei que talvez eles realmente estivessem melhor sem mim. Foi então que Leandro olhou na direção da janela, como se sentisse que estava sendo observado. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, e vi algo em seus olhos que me gelou. Vitória. Ele havia vencido. Havia conquistado minha família e me expulsado da minha própria vida. Corri de volta para o carro, com o coração disparado e lágrimas embaçando minha visão. Dirigi pelas ruas vazias de Belo Horizonte, passando por casas iluminadas onde outras famílias celebravam, e me senti como um fantasma observando uma vida que já não me pertencia mais. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Foi ali, deitada na cama escura, que finalmente permiti que toda a dor saísse. Chorei como não chorava desde criança. Um choro profundo que parecia vir de um lugar muito antigo dentro de mim. Chorei pela família que perdi, pelos natais que não teria mais, pelo pai que me ensinou a andar de bicicleta e agora não conseguia nem me olhar nos olhos. Mas no meio daquela dor toda, algo começou a se formar. Uma raiva limpa, focada. Leandro havia jogado sujo. Tinha usado meus pais como peões em um jogo que eu nem sabia que estava sendo jogado. Ele havia se aproveitado da ingenuidade deles, da necessidade que tinham de acreditar que sua filha era capaz de maldade. Por volta da meia-noite, parei de chorar. Sentei na cama e liguei o computador. Se Leandro queria jogar, eu jogaria também, mas jogaria com as armas que conhecia melhor: investigação e verdade. Passei a madrugada revisando cada documento da minha reportagem original, cada prova que havia coletado. Busquei conexões que talvez tivesse perdido na primeira vez, transações que poderiam ligar Leandro mais diretamente ao esquema. Liguei para fontes, mandei e-mails para contatos no Ministério Público. Vasculhei registros públicos. Às 6 da manhã do dia 25 de dezembro, enquanto minha cidade acordava para o Natal, eu havia encontrado o que procurava: uma série de transferências bancárias entre a conta pessoal de Leandro e uma das empresas principais do esquema, datadas exatamente no período das licitações fraudulentas. Valores que coincidiam com as propinas pagas aos funcionários públicos envolvidos. Era a prova que faltava. A conexão direta que colocaria Leandro no centro do esquema, não na periferia. Enquanto o sol nascia sobre Belo Horizonte, trazendo um novo dia e um novo ano para minha vida, sorri pela primeira vez em semanas. Não seria uma vingança, seria justiça. E desta vez, meus pais não poderiam ignorar a verdade. O Natal de 2023 havia terminado, mas minha luta estava apenas começando. 3 meses se passaram desde aquele Natal. 3 meses de trabalho silencioso e meticuloso, reunindo cada fio solto que poderia tecer a corda que enforcaria Leandro Mendes. As novas evidências que encontrei na madrugada de Natal foram apenas o começo. Mergulhei tão fundo na investigação que meu editor Carlos chegou a se preocupar. Gabi, você está obcecada. Isso não é saudável. Mas eu sabia que não era obsessão. Era necessidade. Precisava provar a mim mesma, e principalmente aos meus pais, que eu não era a filha ingrata e mentirosa que Leandro havia pintado. A quebra que eu esperava veio numa manhã chuvosa de março. Meu telefone tocou às 7 da manhã. Era Dr. Roberto Figueiredo, promotor do Ministério Público que acompanhava o caso desde o início. Gabriela, preciso te ver urgentemente. Temos novidades sobre o caso Pedra Branca. Cheguei ao Ministério Público ainda com a roupa que havia dormido, ansiosa demais para me preocupar com a aparência. Dr. Roberto me recebeu com uma expressão grave. Suas novas evidências foram fundamentais, Gabriela. Conseguimos autorização para interceptar as comunicações de Leandro Mendes. E o que descobrimos? Ele pausou, mexendo nos papéis sobre a mesa. É pior do que imaginávamos. Mostrou-me transcrições de conversas telefônicas e mensagens. Leandro não apenas estava envolvido no esquema de corrupção,
Ele era um dos cabeças. Coordenava pagamentos, ameaçava testemunhas e, pior ainda, manipulava pessoas próximas aos investigadores para conseguir informações privilegiadas. Tem mais. Dr. Roberto continuou e sua voz ficou mais séria. Nas gravações, ele menciona especificamente sua família. Há evidências de que se aproximou dos seus pais de forma premeditada, como estratégia para desacreditar suas reportagens. Meu estômago se apertou. Ver minhas suspeitas confirmadas de forma tão crua era doloroso, mas também libertador. Vamos prendê-lo hoje, o promotor anunciou. A operação está marcada para as 14 horas. Pensei que você gostaria de saber. Saí do Ministério Público com uma mistura de alívio e apreensão. A justiça seria feita. Mas e meus pais? Como eles reagiriam quando descobrissem que haviam sido manipulados, que tinham rejeitado a própria filha para abraçar um criminoso? Por volta das 3 da tarde, estava na redação quando recebi a ligação que mudaria tudo. Era minha mãe, e sua voz estava completamente diferente. Quebrada, desesperada. Gabriela, você pode vir aqui? Por favor? Não fiz perguntas. Simplesmente peguei o carro e corri para a casa dos meus pais. Quando cheguei, encontrei uma cena que me partiu o coração. Minha mãe estava sentada no sofá da sala, chorando compulsivamente, enquanto meu pai andava de um lado para o outro, com as mãos na cabeça. Mãe? Pai? O que aconteceu? Meu pai parou e me olhou com olhos vermelhos. Eles prenderam o Leandro. Disseram que ele... Sua voz falhou. Que ele era um dos chefes do esquema de corrupção. Completei suavemente. Minha mãe levantou a cabeça, o rosto devastado. Você sabia? Você já sabia disso quando veio aqui? Eu suspeitava, mãe. Tentei avisar vocês. O silêncio que se seguiu foi carregado de anos de dor, condensados em segundos. Meu pai se sentou pesadamente na poltrona, parecendo ter envelhecido décadas em um dia. Os policiais disseram que ele se aproximou da gente de propósito. Minha mãe sussurrou, que teve acesso às nossas informações sobre você, sobre seu trabalho, que nos usou. Gabriela, meu pai disse, e sua voz era apenas um fio. O que fizemos com você? Naquele momento, tudo o que havia planejado dizer, todas as acusações justas, toda a mágoa acumulada, simplesmente desapareceu. Vi meus pais como realmente eram. 2 pessoas de 60 anos que haviam sido manipuladas por um sociopata experiente. Pessoas que cometeram um erro terrível, mas que agora enfrentavam a devastação das suas próprias escolhas. Vocês foram enganados, disse, sentando no chão na frente do sofá, como fazia quando era criança. Ele é muito inteligente, muito manipulador. Sabia exatamente como chegar até vocês. Minha mãe estendeu a mão e tocou meu rosto, como se estivesse verificando se eu era real. Perdemos nossa filha por causa de um mentiroso. Não perderam, respondi, segurando sua mão. Eu estou aqui. Meu pai se ajoelhou no chão ao meu lado. Ah, como você pode nos perdoar depois do que fizemos? Escolhemos um estranho no lugar da nossa própria filha. Olhei para os dois, vendo pela primeira vez em meses os pais que eu conhecia e amava. Estavam quebrados, arrependidos, mas eram meus pais. Porque vocês são minha família, disse simplesmente. E família perdoa. Mas no fundo, enquanto os abraçava e sentia suas lágrimas molhando minha camisa, sabia que algo havia mudado para sempre. O perdão era real, mas a confiança cega que eu tinha neles, essa havia morrido naquele Natal. E talvez isso não fosse necessariamente ruim. Pela primeira vez na vida, eu estava aprendendo que amar não significava aceitar tudo cegamente. Significava escolher deliberadamente, com limites claros e olhos bem abertos. Aquela tarde, abraçada aos meus pais no chão da sala onde cresci, entendi que às vezes precisamos perder uma família para encontrar nossa própria força. Dezembro de 2024 chegou diferente. 1 ano havia se passado desde aquele Natal que quase destruiu minha família, e eu estava pronta para criar uma nova tradição. Não uma tradição baseada em obrigações ou expectativas familiares, mas uma celebração consciente de quem eu havia me tornado. Leandro Mendes estava cumprindo pena de 8 anos de prisão. O esquema de corrupção que ele ajudara a liderar havia sido completamente desmantelado, resultando na recuperação de mais de 15 milhões de reais aos cofres públicos. Minha reportagem original, agora complementada com as novas evidências, havia ganho o Prêmio ESSO de jornalismo.
Mas mais importante que qualquer reconhecimento profissional era a paz que eu havia encontrado comigo mesma. A relação com meus pais havia se reconstruído lentamente, tijolo por tijolo. Não voltamos a ser o que éramos antes. Isso seria impossível. Mas criamos algo novo, mais honesto e maduro. Eles aprenderam a respeitar minhas escolhas profissionais, mesmo quando as achavam arriscadas. Eu aprendi que amar alguém não significa aceitar todo o comportamento sem questionamento. Tivemos várias conversas difíceis ao longo do ano. Sessões de terapia familiar, onde minha mãe finalmente admitiu que sempre teve medo de que meu trabalho como jornalista investigativa me colocasse em perigo e que isso a fazia querer que eu baixasse a cabeça e não criasse problemas. Meu pai confessou que se sentiu envergonhado quando os vizinhos começaram a comentar sobre minha reportagem e que Leandro havia explorado exatamente essa insegurança. Ele sabia que vocês me amavam, eu disse numa dessas sessões, e usou esse amor contra mim. Agora, na véspera do Natal de 2024, olhei minha sala decorada com uma árvore simples, mas bonita, presentes cuidadosamente escolhidos embaixo dela, e senti uma tranquilidade que não experimentava há anos. Havia convidado algumas pessoas especiais: meus pais, minha prima Letícia, meu editor Carlos e sua família, e Sofia, uma colega jornalista que havia se tornado uma grande amiga durante os meses difíceis. Por volta das 7 da noite, todos começaram a chegar. Meus pais foram os primeiros, e vi que minha mãe havia trazido a rabanada tradicional, um gesto pequeno, mas que significava muito. Meu pai carregava uma caixa embrulhada cuidadosamente. "E para você", ele disse, estendendo o presente com uma expressão quase tímida. Dentro estava o copo com desenho de estrelas, meu copo da infância, que eu havia visto Leandro usando naquela noite terrível. "Lavei ele 200 vezes", minha mãe disse, tentando disfarçar a emoção. Queria ter certeza de que ele estava limpo. Entendi que ela não estava falando apenas sobre higiene. Era uma forma simbólica de limpar a memória contaminada, de devolver algo que sempre foi meu. Conforme a noite avançou, percebi algo mágico acontecendo. Não era a magia forçada dos natais anteriores, baseada na tradição e na expectativa. Era a magia genuína de pessoas que escolheram estar juntas, que se conheciam de verdade e se aceitavam com defeitos e qualidades. Carlos contou histórias engraçadas da redação. Letícia fez todos rirem com suas imitações de parentes distantes. Sofia e eu discutimos animadamente sobre uma nova investigação que estávamos planejando. Meus pais participaram de tudo, mas sem a necessidade desesperada de controlar ou dirigir a situação como faziam antes. Por volta da meia-noite, quando todos já haviam ido embora e eu estava recolhendo os pratos, minha mãe se aproximou. "Gabi, posso te falar uma coisa?" "Claro, mãe. Eu sei que machucamos você de uma forma que talvez nunca consigamos reparar completamente, mas quero que saiba que estou orgulhosa da mulher que você se tornou, da coragem que você tem, da forma como não desistiu da verdade, mesmo quando isso custou sua família." Pausei, com um prato na mão, e a olhei. "Mãe, deixa eu terminar." Ela interrompeu suavemente. Durante todos esses meses, eu fiquei pensando em que tipo de filha nós criamos, e percebi que criamos exatamente o tipo de pessoa que o mundo precisa. Alguém que não se dobra, que não aceita injustiça, que luta pelo que é certo mesmo quando é difícil. Ela pegou outro prato e começou a secar. "Leandro tentou usar nosso amor por você contra você mesma, mas no final, foi esse mesmo amor que nos trouxe de volta, porque uma filha como você não se abandona facilmente." Naquela noite, sozinha em casa depois que meus pais foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chocolate quente e olhei as estrelas sobre Belo Horizonte. Pensei no quanto havia mudado desde aquele Natal devastador do ano anterior. Havia perdido a ingenuidade de acreditar que família significava aceitação incondicional, mas havia ganho algo muito mais valioso: a certeza de que eu era capaz de manter minha integridade mesmo quando isso custava caro. Havia aprendido que o amor verdadeiro às vezes exige limites, que perdoar não significa esquecer, e que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. O copo com estrelas estava ao meu lado, limpo e brilhando sob a luz da varanda. Não era mais apenas um objeto da infância. Havia se tornado um símbolo da minha jornada. Tinha sido contaminado, machucado, mas agora estava limpo novamente. Diferente, mas ainda meu, assim como eu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário.
Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.